Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Neste vídeo número 2, que tem por título Espantalhos Católicos e Arminianos, sobre a questão de Miguel de Servetos e Calvino, gostaria de iniciar lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 4 a 6, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então está escrito aqui, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui está se referindo à palavra de Deus, argumentos que se levantam contra a veracidade das escrituras sagradas, ok? Todo aquele pensamento que se levanta contra a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. É o que mais tem hoje no século XXI, nessa era de tecnologia, era digital e tudo mais, né? Hoje nós temos aí vários canais de seitas, agora as seitas são digitais, alcançando milhares de pessoas. Então, hoje a questão apologética é um verdadeiro desafio, sempre foi, mas hoje é maior. E como vocês puderam ver no início deste vídeo, a questão da Rede Globo de televisão, através da sua jornalista ali, dizendo que na questão da pandemia que aconteceu no ano de 2019, 2020 e 2021, que a mídia não falava fique em casa, mas fique em casa se puder, ou seja, distorcendo totalmente o que eles pregaram, Eles pregaram, fique em casa sim, a economia depois nós vê o que acontece, a gente dá um jeito. Então a gente percebe como as histórias elas são distorcidas em nossa era. Não é à toa, que essa revista, ela uma revista super interessante, ela diz que vivemos na era da mentira. E eu concordo com a revista. Nunca se mentiu tanto como se mente hoje no século XXI. Na verdade, nós vivemos um mundo de fake news, pessoal? Para onde nós olharmos, a gente vai ver um mundo infectado de mentiras, A gente vê como as pessoas distorcem através da mídia. Se você acredita o que você ouve na mídia, você está perdido hoje, no século XXI. Tá? Raramente você tem uma notícia realmente verdadeira, fiel, honesta. Nós vivemos, na verdade, um mundo de fake news, de mentiras, de falácias. Em nossos dias nós temos também software adulterado, chamado a pirataria, chamou agora o nome de genérico. Olha, não é mais pirata, é genérico. Você entendeu? A gente tem aí cantores, artistas de televisão usando botox, tentando disfarçar o curso da história da natureza quando você vai ficando mais velho, Mulheres que você olha assim com maquiagem e fala, bonita, mas sem maquiagem parece uma bruxa. O que é isso daí? É um mundo de fake news que nós vivemos. Um mundo onde todo mundo quer ser belo, todo mundo quer ser colorido,
E aí quando você vê essas pessoas pessoalmente, você arrepia até os cabelos de medo. Né? Então a gente vive um mundo onde homens querem ser mulheres e mulheres querem ser homens. Muitas vezes não sabemos o que vemos. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de mentira, de fake news também, certo? Quase tudo é adulterado e falsificado. Não se pode acreditar na gasolina que você coloca no seu carro, pelo menos aqui no Brasil. Né? Você não pode acreditar mais no diagnóstico que dá o seu médico para você. Você tem que consultar outros médicos para saber se o diagnóstico é correto, certo? Na área intelectual, né, a gente precisa também ficar atento sobre os livros que a gente lê. De repente você compra um livro tão grosso como existe hoje, né, tanta literatura assim, bem volumosa, mas será que tudo que está aqui realmente eu posso confiar? Será que eu posso acreditar nas obras até teológicas de pastores, de pessoas que se dizem andar na verdade? Então, na questão da área intelectual também não pode mais se acreditar em tudo que está escrito nos livros do século XXI, acreditar 100% nas informações obtidas, seja na internet, através de vídeos, de artigos, seja de cunho religioso ou não. Tá? As pessoas, elas não sentem nenhum tipo de constrangimento em mentir descaradamente em nosso século, seja por ideologia política ou mesmo religiosa. Ao meio de tudo isso, produzimos, né, uma série aqui na internet, neste canal, chamado Miguel de Serveto, Calvino e Estado, desconstruindo mitos sobre os reformadores protestantes, onde eu procuro alertar sobre a punição daqueles que menosprezam as advertências bíblicas que estão contidas, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, né, versículo 8. Né? A Bíblia é bem clara quando ela diz que quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, aos idólatras, feiticeiros e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno, né, queridos? Então, na verdade, as pessoas brincam, né, gostam de mentira, mentem descaradamente, todo momento, toda hora, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 37, por exemplo, Jesus disse, porque por tuas palavras serás justificado, né? E por tuas palavras serás condenado. Ou seja, muito sério nós termos em nosso canal, em nosso site, em nosso blog, em nossos livros, em nossos vídeos, ou seja, pelas redes sociais, deixar artigos contendo inúmeras falácias, mentiras, engodos. Você pode estar colocando realmente a sua alma num precipício irreparável, certo? E é justamente isso que acontece hoje com muitos. Não só, antigamente era só os católicos, os sectários, as seitas que faziam isso. Hoje você tem muitos evangélicos, tá? Mentindo através dos seus sites, das suas redes sociais, permitindo artigos de terceiros que não são verdadeiros estarem em suas redes sociais, falam mentiras, proferem mentiras, brincam, né, de ser cristão de verdade. Quando eu leio muitas obras arminianas, eu fico perplexo, porque eu pensava que eram só as obras católicas, né, que teriam engodos, falácias, mentiras. Mas eu pensava que era só os livros de ateus, de filósofos, né? Além de observar os debates pelas redes sociais, você vê ali o número de mentiras que são proferidas, né? Mas eu fico perplexo quando eu vejo também os arminianos, né, se valendo de uma única arma, né? Principalmente quando é para atacar os reformadores, a reforma protestante, do qual eles devem toda, né, a sua herança, pelo menos deveriam perceber, né, da onde vem o sola fide, sola escritura e por aí vai indo. Agora, eles usam de ataques ad homines, né, eles ferem constantemente o nono mandamento da Bíblia, né, que diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
realizam inúmeros espantalhos que vão colocar a sua alma na perdição eterna, porque eles amam a mentira, proferem mentira e fazem espantalhos das realidades históricas. Isso é muito grave, muito grave. Né? Nós temos uma definição do que seria um espantalho para você entender. Talvez você que não é cristão, entrou aqui e não sabe o que está acontecendo. O que é o argumento do espantalho? Né? A falácia do espantalho, senhores e senhoras, é um argumento em que a verdadeira posição adotada e defendida por determinado tema ou área é de maneira consciente ou inconsciente ignorada e substituída por uma posição fictícia, errônea, deturpada e que facilita a desconstrução do ponto de vista confrontado. Nós temos aqui então o próprio livro arminiano, né, dizendo esse tipo de coisa, certo? Dizendo que, olha, existem muitos espantalhos, mas quando você vai ver de onde parte esses espantalhos, você fica realmente perplexo, não é verdade? Agora, quando uma pessoa ela for tratar da história da igreja, devemos ter várias fontes e não somente uma, pois pode acontecer que a pesquisa do autor ela pode ser tendenciosa, enviesada, como acontece com os esquerdopatas. Pessoas esquerdistas deturpam a história. Você pega livros de autores esquerdistas, eles deturpam a história. Quem lê aquilo pensa que está lendo uma realidade. Infelizmente isso acontece também no meio evangélico, nos dias de hoje, no século XXI. Então, pode ser que o autor seja tendencioso, enviesado e que o autor também pode ter feito não uma pesquisa acurada sobre aquele assunto. Então, eu citei em outra série que eu fiz aqui na internet, certo? Este livro aqui, certo? Da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O livro chama-se A Reforma. E nós começamos a abordar, né, os temas que estavam aqui. Tá? E eu percebi que o autor, né, Andrei, ele leciona no Instituto de Pesquisa Evangélico Anglicano. Ele é membro da Faculdade de Teologia e Religião da Universidade de Oxford, ou seja, na Inglaterra, certo? Então ele também é historiador. Existem outras obras para se comparar com esta obra aqui. Então você lê uma obra de um autor de renome como este, mas você precisa também comparar, né, com outros livros para ver se você não está levando gato por lebre, certo? Então, eu mostrei aqui na página 139, certo? Da outra série sobre o Desconstruindo os Mitos sobre os Reformadores, eu usei a página 139 e aqui eu mostrei as histórias aqui que são apresentadas na obra sobre Calvino, Farel, certo? E todo esse pessoal que fez parte aí do século XVI, certo? E Genebra, da grande reforma protestante, que os católicos dizem ser a deforma, né? A revolta protestante. Não houve realmente uma reforma do ponto de vista deles. Tá? Então, essa página 139 informa que Calvino e Farel, por exemplo, foram expulsos da cidade por verem tanta desordem e não concordarem com algumas leis que naquele período quem governava lá eram os articulantes, que eles impunham leis que não eram nada piedosas para a cidade de Genebra. Tá? Era um governo de pessoas não piedosas, tá? No mesmo nível daqueles libertinos que aconteceu no período do julgamento de Miguel de Serveto, conforme a página 141 deste livro. Mais tarde, Genebra mudou para um governo melhor, com ideias mais voltadas para o cristianismo, e Farel, né, como Calvino, foram convidados a retornar para Genebra. Porém, só de pensar nessa ideia, diz, né, aqui o livro, que Calvino estremecia, fica com as mãos tremendo, porque ele sabe o que ele passou naquela cidade de Genebra. E em Estrasburgo e os lugares que ele estava se dando bem ali, entendeu? O evangelho estava prosperando, estava sendo um bom pastor ali, muitas ovelhas sendo edificadas. E ele pensou se valeria a pena voltar para Genebra, certo?
Então, o novo governo de Genebra, formado agora pelos Guillermins, né, pediu a sua ajuda. E depois de alguns meses, ele pensando, orando a Deus, Calvino e Farel decidiram voltar. E ele fez uma carta de aceitação, conforme está aqui na página 141. Tá? Ele fez uma carta dizendo o seguinte: se vocês desejam ter-me como seu pastor, corrijam a desordem de suas vidas. Se vocês com sinceridade me chamam de volta do meu exílio, abandonem os crimes e depravações que prevalecem entre vocês. A cidade estava um caos, uma desordem, certo? E considero que os principais inimigos do evangelho não são Roma, nem os hereges, nem os corruptores, nem os tiranos, mas os maus cristãos. Que palavra sábia, né? Hoje a mesma coisa, os maiores inimigos da fé cristã não estão fora da igreja, estão dentro da igreja, corrompendo o evangelho de Jesus Cristo, adulterando, prostituindo. Igrejas que pensam ser igrejas, pastores que pensam ser pastores, ensinos que pensam ser bíblicos. É justamente isso que acontece dentro do cristianismo nos dias de hoje, senhores e senhoras. A corrupção é como disse o pastor Erwin W. Lutzer: o diabo pode estar no púlpito da sua igreja. Justamente. Os que escrevem que Calvino era um ditador, por exemplo, e colocam em seus sites, nunca leram os relatos da página 138 deste livro até a página 142. Né? Ou ignoram, né, os pentecostais, os apologistas, né, que se dizem arminianos e tal. Nunca leram aqui esse livro, que é arminiano, tá? Um livro aqui da página marquei aqui, ó, 138 até 142. Você vai mostrar um outro quadro realmente do que aconteceu, certo? Agora, é evidente que você precisa consultar outras fontes, tá? Você não pode aceitar tudo tranquilamente. Mas eu penso o seguinte, que muitos desses apologistas aqui no Brasil, eles são desonestos desse jeito. Primeiro porque eles têm preguiça de ler. Eles não vão atrás das fontes verdadeiras, né? Então, e outra coisa também, eles podem ser de fato mentirosos, desonestos. Aí já é um problema, né, queridos, de caráter, né? E eles têm ojeriza do evangelho monergístico, eles detestam a pessoa de Calvino, assim como os católicos, os apologistas católicos. Eles detestam a personagem de Lutero. Você entendeu? Eles falam, esses homens foram falhos, como se você, pastor, não fosse falho. Como se você nunca tivesse feito decisões erradas na sua vida. Entendeu? Você só falta uma argola em cima e umas asinhas para você ser um anjo, né? Você está sendo um anjo de disfarçado aí, né? Um anjo de luz aí, mas não tem nada de luz. Então, a gente tem que comparar obras com obras. Tanto no inglês, no francês. Você não sabe francês? Google Tradutor, certo? Não é perfeito, mas você tem a opção. A obra, por exemplo, essa obra Reforma, ela está em consonância com outras obras, como, por exemplo, John Calvino era assim, uma outra obra que eu tenho aqui, certo? Está em consonância com esse livro aqui. John Calvino era assim, certo? Então você tem que consultar obras com obras, certo? Você tem que ver que aquilo que você pode estar lendo pode não ser a verdade histórica. Por exemplo, você pega um livro como este aqui, que foi muito famoso, né, no meio arminiano, Que Amor é Este, do falecido David Hahn. Nunca escreveu um livro tão grosso contra o mormonismo, nem contra o Testemunho de Jeová, mas contra o calvinismo, né, pessoal? O ódio é tanto, né, que ele tinha, que ele escreveu essa bitela aqui. E os arminianos leem tudo aqui e acreditam 100%. Eu vejo aí nos comentários que eu vou vendo alguns vídeos na internet, ele fala, olha, lê o livro Que Amor é Este, você vai ser destruído, seus argumentos vão cair por terra e tudo mais. A pessoa acredita, pessoal. Acredita 100%, assim como as pessoas acreditam nos políticos, certo? E ele chega a dizer aqui, multidões que acreditavam que entendem o calvinismo se chocarão ao descobrir suas raízes católicas romanas.
Como se os 5 pontos do arminianismo não fosse, né, os 5 pontos de Roma. Pergunta para um padre. Pergunta para ele os 5 pontos. Olha, eu acredito nesses 5 pontos, está certo? Pergunta, faz o teste. Você não quer acreditar em mim? Faz o teste, querido. Mas aqui David Hahn diz que o catolicismo, que calvinismo é catolicismo. Eles vão distribuir suas raízes romanas e o comportamento totalmente não cristão de Calvino como o Papa protestante de Genebra. Olha aí, ó, é chamado John Calvino de o Papa protestante de Genebra. Coisa interessante, você começa a ler essas obras, pessoal, você começa a ver a mecânica da salvação, você começa a ver outras obras, até o próprio Silas Daniel, que é um apologista lá dos arminianos, ele contradiz as duas obras. Você lê essa aqui, você lê essa e fala, peraí, parece que não está batendo. Né? Aqui ele faz uma performance dos reformadores, aqui parece que ele faz outra. Você entendeu? É complicado, é aquilo que eu estou falando para vocês. Vocês pensam que é brincadeira o negócio? O negócio é sério. O negócio é sério. Você pega as obras hoje, você tem que ter muito cuidado. Você pode estar sendo enganado. Muito enganado. Né? Então, o mais interessante é que quando Ivan de Oliveira, que é um outro escritor, né, arminiano, ele faz o prefácio de David Hahn, diz que ele vê David Hahn como um grande lenhador, que o seu machado destrói a falsa representação de Deus no calvinismo. Estou vendo. Será que é isso daí mesmo? A gente pode ver um pouco aí da questão histórica hoje. Tá? Mas há vários livros que distorcem sobre essa história de Miguel de Serveto e Calvino e os governos de Genebra. Vocês sabem que John Calvino foi uma pessoa que teve muitos inimigos intelectuais. Porque quando você adere às escrituras, tá, você começa a ter muitos inimigos intelectuais. A questão deste vídeo não é uma idolatria a John Calvino, nem estou aqui como advogado de John Calvino, mas eu estou aqui trazendo relatórios verídicos da verdadeira história do que aconteceu, ok? Porque nós precisamos conhecer as histórias como elas são, contadas da maneira verdadeira e não da maneira falsa. Porque vários inimigos dos reformadores contaram ideias, contaram histórias inverídicas, tá? Falácias, né? E sem nenhum tipo de constrangimento em mentir constantemente, tá? A questão é que Calvino sempre teve vários inimigos, pois ele procurava lutar pela verdade e pela moral, conforme nós lemos aqui no livro aqui. Ele fez uma carta, olha, vocês querem o de volta mesmo? É o seguinte, eu vou ficar pela Bíblia, pelas Escrituras, então vocês querem eu de volta mesmo? Muitos queriam, na verdade, lá em Genebra, assim como todo o planeta Terra, até hoje, no século XXI, todo mundo quer o quê, pessoal? Libertinagem. Né? Eles querem o quê? Volta para o livre-arbítrio, né? Aquele livre-arbítrio ensinado de Roma, que sempre foi o ídolo dos corações humanos. Certo? O livre-arbítrio, o homem não quer que tire o livre-arbítrio dele. Ele não entende que os reformados não negam a liberdade do homem, mas livre-arbítrio é uma coisa diferente. Só Deus tem livre-arbítrio. Você não é livre para fazer tudo o que você quer, não, meu querido. Se fosse assim, o presidente da Rússia apertava lá o botão, né? O botão da Terceira Guerra Mundial, né? Não é isso que ele faria? Mas acontece que o homem tem liberdade, o que é diferente de livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio remonta a outro tipo de entendimento. E é isso que os reformadores lutaram. Os reformadores não estavam dizendo que você não tem liberdade para escolher a cor da sua camisa, do seu sapato. Não é isso. Entende? Então, nós temos que entender agora sobre a questão de história do mundo, história da igreja, que este livro, na página 142, mostra sobre o consistório. O que era o consistório? Os consistórios eram os pecadores que tinham que se acertar na cidade. Não dava para ficar em Genebra sendo mendigo. Se você não quisesse trabalhar, você não ia poder ficar em Genebra. Você ia ter que sair fora dos muros da cidade e vagabundo não podia ficar lá. Você entendeu? Essa bagunça que nós vemos, por exemplo, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, aquele mundaréu de gente drogada sem fazer nada, isso não podia em Genebra. A Bíblia diz, quem não trabalhar, não coma. É preceito bíblico. Mas não dá para seguir 100%. Meu amigo, é o seguinte, você vai abrindo concessões e concessões, você que sabe. Você que é pastor, vai abrindo concessão na sua igreja. Faz o que você quiser lá.
e você vai ver a libertinagem, a bagunça que vai virar na sua igreja. Tá? Certa vez eu conheci, eu tinha um amigo meu que ele participava dessas igrejas, né, que aparece por aí. E aí a filha dele caiu em fornicação e a igreja, em vez de repreender tanto o rapaz como ela, chegaram lá, deram até dinheiro para a festa de casamento. Qual era o recado que esse pastor estava mandando para os jovens daquela igreja? Ó, façam o mesmo, porque nós vamos dar uma festinha para vocês aí. É isso que você tem. Você tem dois caminhos na igreja. Ou segue a Bíblia como ela diz, ou você vai ser um libertino. Escolhe. Então, a página 142 deste livro aqui, da editora das Assembleias de Deus, diz aqui na página 142, né? Está dizendo aqui na 142, vamos ver aqui, diz o seguinte, ó, que existia além do consistório. Então, as reformas começaram a transformar a vida cultural de Genebra. Muitos compareciam diante do consistório durante as 2 décadas seguintes. Houve uma infinidade de crimes, é lógico, onde tem ser humano, né, pessoal? Crimes no sentido de que rezavam, alguns ainda rezavam a Virgem Maria, os pais se casavam com a filha, deixavam os pais que casavam a filha com um católico romano, um ourives que fez um cálice, um barbeiro que cortou com tontura em um padre, comerciantes que fizeram rosários que venderam na feira, um livreiro que carregava literatura corruptora. Olha só, é assim, pessoal. Genebra, antes de chegar lá a Reforma Protestante, era pior que isso aqui. Os padres bebiam na frente de todo mundo lá, entendeu? Era uma verdadeira Sodoma. Quando chegou a Reforma Protestante, e mesmo assim com a Reforma Protestante, havia pessoas lá que não seguiam a Deus, evidente. Pessoas que não serviam o Senhor Jesus. Agora, tinha repreensão, tinha disciplina. Olha, aqui você não pode fazer tudo o que você quer não, filho. Agora, dá uma olhada, o que é Genebra hoje? Genebré, né? Dá uma olhada lá o que é Genebra hoje, no século XXI, e dá uma olhada o que é a Praça da Sé em São Paulo. Dá para você comparar ou não? Não dá, né, pessoal? Você dá para comparar com vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas, entre as quebradas que tem aqui em São Paulo e no Brasil e em todos os estados? Não, né? Não dá, né? Não dá. Por que não dá, né? Porque é o seguinte, libertinagem, bagunça, governos inoperantes, esquerda na veia. Tudo isso, pessoal, reunido, esse angu todo, fez com que o Brasil seja essa baderna, essa bagunça, essa libertinagem, entendeu? Cada um faz o que achar melhor ao seu coração. Os ladrões não são presos, o cara mata o seu filho, acaba com a sua vida e fica lá meses e tá na rua de novo. Toda essa bagunça é que você quer? É que você acha que está certo? Nem o ímpio, nem aquela pessoa que é ateu, que é um tipo de nação dessa. Agora, compara Genebra e compara o Brazuca aqui. Dá para comparar? Ô, meu amigo, me ajuda, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aí você tem,
né? Uma cidade que os opositores intelectuais católicos, né, escrevem os seus livros aparentemente maravilhosos, né? Eles escrevem assim com uma alegria tão imensa, pessoal. Aqui, ó. Alexandre Varela, as grandes mentiras sobre a Igreja Católica Romana. Nós vamos dar uma analisadinha aqui. Mas é bonito os opositores falar que em Genebra, né, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Olha o seu brazuca, filho. Como é que tá o seu Brasil aqui? Tá lindo, maravilhoso? É isso que você quer? Para seus filhos, para seus netos? Legal, né? Mas este livro aqui, a Reforma, diz na página 143 que tinha essas mudanças religiosas e culturais e os ímpios não foram tratados com moleza, não. Tá? É a mesma coisa. Olha só os Estados Unidos da América. Dá uma olhadinha lá como é que o ladrão, o assassino, o pedófilo é tratado nos Estados Unidos. É passando a mãozinha? Ô, meu querido, você é vítima da sociedade. Não é o discurso da esquerda? Não é o discurso daqueles que dizem que tem intolerância? Agora dá uma olhada pro Brazuca. Olha o Brasil como é que é. Largado, bagunçado. E os críticos, eles fazem a crítica. Genebra era assim, era assado. Beleza. Só que é o seguinte, o que você gosta de bagunça, libertinagem, meu querido. Esse que é o problema. Por isso que se levantaram muitos inimigos dos reformadores e de John Calvino. Por quê? Porque eles queriam bagunça. Tá? E os pastores não queriam esse tipo de bagunça na cidade. Certo? Erraram? Acertaram? Pessoal, era o início do evangelicalismo. Era o início da fé reformada, era o início do retorno às escrituras sagradas. Houve erros. Houve excessos. Houve pastor que fez que nem a Assembleia de Deus na década de 30, 40, 50. Não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Houve excesso. Agora, você vem me dizer que é uma seita, que nem eu tenho visto por aí os vídeos ridículos na internet. É uma seita, calvinismo, século XVI, veja o que eles fizeram. Interessante falar isso. Só que você não olha para o telhado de vidro seu, né? Que não podia ter rádio na Assembleia de Deus, certo? Não podia... Tinha alguns absurdos que não podia dar leite para amamentar para filho. Eu puxei lá onde eu congreguei, na Assembleia de Deus de Itaquera, tinha umas fichinhas lá que você olhava a exclusão do cidadão, você está de brincadeira. Você entendeu? Então é seita porque vocês fizeram isso, né? Então é assim, pessoal. Olha, é difícil, hein? A gente tem que entender as coisas, tá? Se levantaram muitos inimigos, tá? Muitos inimigos da fé reformada, justamente porque eles queriam libertinagem, tá? E surgiu muitos inimigos como Jerome Bozek, um falso protestante, que foram um dos primeiros inimigos da fé reformada. Está aqui no livro, página 144 a 145, está escrito aqui, ó, que Jerome Bozek, um ex-monge carmelita de Paris, chegou a Genebra em 1551 e uniu forças ao movimento da reforma. Olha que bacana, chegou lá para unir forças. Que forças foram essas? Ele todavia opunha-se à doutrina da predestinação de Calvino, como se fosse uma coisa daquela época, né, pessoal? Hoje uma das doutrinas mais odiadas, até que o inferno não é tão odiado como a doutrina da predestinação. Mas, todavia, ele opunha-se à doutrina da predestinação de Calvino, argumentando que tornava Deus autor do bem e do mal. A velha historinha já estava lá. Protestou que o Deus de Calvino era um tirano e um ídolo, certo? Como Júpiter, criado pelos pagãos, responsável por salvar e condenar os seres humanos. Bozek foi preso por blasfêmia e heresia e em seguida banido da cidade. Ó, rapa fora. Aí os caras é tirano. Calvino era um ditador de Genebra. Aí, ó. Poxa, o cara é gente boa, pô. O cara é gente boníssima. Você entendeu? Blasfemador. O cara que... Eu vou ler depois no final aqui do vídeo. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais do caráter dele. E olha só que interessante. Depois de tudo isso, ele escreveu um livro ofendendo com vários fake news, certo? Fake news históricos, dizendo até que Calvino era homossexual.
De tanta era a raiva, a ira desse cidadão da cidade de Genebra e de Calvino. Agora, ele, o que ele fez? Ele retornou ao catolicismo romano em 1577, onde ele publicou uma biografia rancorosa de Calvino, certo? O livro de Bolsec estava cheio de mentiras maliciosas. Por exemplo, que Calvino fora pego em um ato de sodomia e marcado com ferro em brasa como punição, mas forneceu rica fonte de material para os posteriores críticos do reformador. Essas coisas que veio durante os séculos, vem de quem, meu? De Bolsec, filhão. Você entendeu? Só que você é uma topeira, né? Aceita tudo, né, meu? Que você vê por aí nos livros por aí. Você acredita, você que nem os esquerdistas, cuidado. Manipulado pra lá e pra cá, né? Olha, no próximo vídeo nós vamos continuar essa questão aí, vamos mostrar a Igreja Católica e a sua fogueira santa, certo? Vamos mostrar que a Igreja Católica, que muitos seguem, é porque não conhece a história negra, né? Uma história horripilante que é a Igreja Católica Romana. Se uma pessoa conhecesse o que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ele sentiria vergonha de estar lá dentro. Você entendeu? Mas como a pessoa vive na ignorância, como a pessoa não lê Bíblia, como a pessoa não lê livros de história, vai lá para a Igreja Católica, né, meu filho? Assim como Bolsec voltou para a Igreja Católica, ficou lá na ignorância, ficou lá debaixo da batina dos padres, justamente porque não quer a verdade está na mão dele. A Bíblia está aqui, ó, mas ele prefere a mentira, né? Ele prefere a salvação por obras, não é verdade? Então no próximo vídeo nós vamos continuar esse estudo e vamos mostrar as grandes falácias, as grandes mentiras e as grandes histórias da carochinha que estão em livros católicos romanos. Vamos mostrar as fogueiras que foram acesas e mataram muita gente, a chamada Igreja Católica Romana. Até o próximo vídeo, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.